E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a semana 2 do PET 4, certinho? Corpo e mente. Aqui, como vocês podem ouvir, tem uma turminha aí de sapo que está fazendo uma festa hoje. Estão bem animados, esperando chuva. Mas tudo bem, vamos lá. Descartes é o primeiro pensador que propôs este novo caminho, o qual é mais conhecido como o método cartesiano. É Descartes, o filósofo, que irá reorganizar a forma de conduzir a racionalidade humana, o que será elaborado por meio do método. Por causa disso, não é exagero afirmar que o termo método, em certo sentido, separa a filosofia antiga da filosofia moderna. Então, uma das questões fundamentais da filosofia cartesiana é o que? É a dúvida. Descartes estabelece a necessidade da existência de uma dúvida geral, a qual possa ser aplicada a todos os conhecimentos, a todas as coisas. Isto é, deve-se colocar tudo em dúvida. A dúvida metódica é algo tão profundo e forte em sua filosofia que o próprio Descartes afirma que, em alguns momentos de nossas vidas, devemos colocar em dúvida nossas certezas sobre as coisas, nossos hábitos, nossas relações e assim por diante. Então é preciso verificar tudo e, a partir disso, distinguir o que é verdadeiro do que é falso. E, de fato, eu acredito, concordo plenamente com Descartes nesse sentido, que muitas vezes nós ficamos tão acostumados, tão viciados com determinadas informações, com determinadas ações nossas, que acreditamos que daquilo seja o certo, que não há mudança para aquilo. Então, sem dúvida, muitas vezes é bom colocar em dúvida muitas coisas, e principalmente informações que recebemos. E aí também até aquilo que nós estamos aprendendo, será que é verdade? Por que é isso? Então, sempre tem que ter um questionamento. É muito interessante que é a partir do questionamento que muitas vezes nós começamos a conhecer melhor muitas coisas, né? Então, nesse ponto, eu acredito que Descartes seja certo. Então, para vocês terem uma ideia, Descartes ele passa a questionar, inclusive, desde a matemática a todos os outros saberes, até colocar em xeque a própria existência. Qual a prova que temos de existirmos? Dizia Descartes. Quem nos garante que não estamos sonhando nesse momento? Ou seja, Descartes põe em dúvida absolutamente tudo, porque a filosofia dele vai girar nisso, o método dele na dúvida. Então aqui surge a grande passagem do filósofo francês. Eu posso duvidar sistematicamente de todas as coisas, mas um dado permanece imutável em todas essas dúvidas: a própria dúvida. Ora, se eu duvido que estou duvidando, algo permanece ainda: a própria dúvida. Assim, a primeira certeza fundamental alcançada pela aplicação do método é a intuição da consciência de si mesmo como ser pensante. O cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo, torna-se o princípio primeiro da filosofia de Descartes. A certeza fundamental que lhe garante uma base sólida para alcançar o conhecimento seguro e verdadeiro. O, o verdadeiro. Agora, a filosofia, daqui para frente, a base da filosofia não é mais Deus ou um ser, mas a própria razão humana, enquanto consciência pensante que duvida. Por isso, o ser humano torna-se o centro da razão moderna. Então, nesse caso, o dualismo cartesiano em muito se aproxima do dualismo platônico. Pensemos na máxima de Descartes: cogito ergo sum, penso logo existo. Esse cogito limita-se a verificar a existência do ser pensante, que é o verdadeiro ou a alma para Descartes. A essência limita-se ao ser que pensa, de tal forma que o corpo não é essencial para definir a natureza humana. É nesse ponto que se apresenta a separação entre o corpo e a alma na história moderna. O corpo é uma máquina
e para ser entendido deve seguir as leis da física que rege a matéria. A alma é o ser que pensa, que por não ser extenso, não pode ser analisado matematicamente. Tá certo? Vamos lá, o mecanicismo e o determinismo, e o mecanicismo aí, Descartes, né? O que vem a ser? É um método desenvolvido e criado por René Descartes. Esse método é conhecido também como reducionismo. O modelo cartesiano, de forma simplista, é baseado na concepção mecânica da natureza e do homem. Sua teoria diz que tudo da natureza pode ser dividido em partes menores e analisadas e estudadas separadamente. A teoria de Descartes se utiliza da clássica frase: por compreender o todo, basta compreender as partes. Seu método foi aplicado dentro da medicina, onde cada órgão ou parte específica do corpo humano foi dividida em especialidades. Então, cada problema ou doença em determinada parte do corpo humano é estudada separadamente como um distúrbio específico de cada local. Tá certo? Então, vamos lá, continuando. Vamos lá, separação, mente e corpo. Dentre os diversos enfoques tratados pelo filósofo da ciência, um deles nos chama mais atenção: a distinção feita entre corpo e mente. Para o ser humano, o nosso corpo, res tensa, seria uma materialidade externa ao que ele chama de matéria pensante, que seria res cognitus. E, essa tal de matéria pensante é exatamente o nosso cérebro. Ou seja, nós somos a matéria pensante enclausurada em nossos corpos. Esse pensamento é quase igual, se não igual, a uma comparação feita com um computador, por exemplo, que tem a CPU, que seria a matéria pensante, e a base onde ele se sustenta, que seria o computador todo. Não é de se estranhar que Descartes, você já deve ter ouvido falar em pensamento cartesiano, né? Seja um dos influenciadores na posterior criação do computador, da inteligência artificial e no próprio pensamento científico ocidental, com essa separação feita por ele entre corpo e mente. Ele afirma que não sofremos nenhuma influência do nosso corpo, pois ele é somente uma matéria, da qual nos servimos, e não nos influencia em absolutamente nada. Somente o pensamento racional, que vem da matéria pensante, é o que pode dizer o mundo, é o que pode nos trazer inteligência. Assim vamos pensar e refletir um pouco acerca desse pensamento. Você concorda com o pensamento cartesiano de que a mente não sofreria nenhuma influência de nosso corpo e que ela compreende as coisas do mundo pela sua razão? E nesse caso, será que os sentimentos que nós sentimos são ilusões materiais e que falseiam a verdade? E por isso, para descobrir o que é real, precisamos deixar nossa subjetividade de lado? Isso realmente é possível? Será que tem alguma coisa a ver se o corpo não prejudica a mente, não recebe nenhuma influência do corpo? E se eu me alimentar mal, como é que faz? Aquela alimentação ela não vai influenciar de modo geral? Por exemplo, se tiver alguns vícios, como beber, fumar, não é algo do corpo? Ou não? Ou isso aí é algo que eu deixo de pensar de uma forma racional e de uma certa forma minha mente está influenciando o corpo. Então, pessoal, são muitas, eu acho, questões assim que a gente fica comentando aí, falando. No entanto, eu acredito que muitas coisas seria interessante a gente, é claro, refletir, pensar. Só a partir dessa reflexão que a gente começa a entender melhor o que o filósofo pretende falar. Então, de vez em quando, vamos parar para pensar, certinho? Thomas Hobbes e o materialismo mecanicista.
A filosofia de Hobbes é materialista em essência. Primeiramente, afirma que tudo tem existência material. Disso resulta sua visão mecanicista, em que todos os fenômenos são explicados por força e movimento. O sistema filosófico de Hobbes aplica esse fundamento não apenas para explicar a ciência física, mas também a natureza humana e a política. Na segunda objeção que faz a Descartes, presente nas terceiras objeções e respostas das metafísicas, Hobbes justifica sua crítica à tese cartesiana de que sou um espírito, uma alma, um entendimento, uma razão, argumentando que uma propriedade imaterial não pode responder pelo atributo principal de um ser, pois isso é o que aconteceria, o que iria acarretar, porque segundo o filósofo, o que acontece na realidade, engendraria uma série infinita de representações. Então, a base da crítica é justamente em direção desse sentido. Vamos lá, a crítica de Hobbes a Descartes. Então, vamos lá. Em Descartes, a ligação entre res cogitans e ser sujeito é complexa. A referência a res cogitans como significando os termos sujeito ou subjetividade não é tão clara como muitas vezes a tradição afirma que seja. A fórmula que se tornou clássica, ser consciente de algo, é ser sujeito de algo, apesar de condizente com a metafísica cartesiana, ao buscarmos ligar os termos sujeito e subjetivo a esse significado permanece complexa. Assim, as nossas esperanças em afirmações textuais cartesianas, tais como minha filosofia é uma filosofia do sujeito ou da subjetividade, são frustradas e a questão permanece envolta em dificuldades. Considerando essa peculiaridade, faz-se necessário um mapeamento da noção cartesiana de subjetividade e suas várias significações possíveis. Um dos textos mais importantes acerca dessa noção são as próprias críticas de Hobbes a Descartes, nas quais aparecem várias acusações sobre o uso que Descartes fez do termo pensamento, que se referia a muitas coisas sem separar o ato de pensar do sujeito a partir do qual o ato emerge. Então, para Hobbes, todos os filósofos, exceto Descartes, distinguem o sujeito de suas faculdades e atos. A questão, na realidade, vem a ser o quê? Determinar o porquê para Descartes dessa equivalência entre a coisa mesma, res cogitans, e os seus diversos atos reflexivos, de modo que o sujeito dos atos e seus próprios atos possua uma relação representacional, sem que ocorra, contudo, uma dissolução ou um deslocamento do próprio sujeito do pensar. Tendo em vista esses problemas concernentes à metafísica cartesiana, este trabalho propõe mostrar essa questão, que as críticas que Hobbes representa nas teorias, objeções e respostas, a noção cartesiana de pensamento antes de tematizar tão somente o próprio cogito. Na verdade, também problematiza várias significações fundamentais da noção cartesiana de subjetividade, para além da meditação. Então é isso aí, turma. Até a próxima aula para conversarmos mais. E sem sapo cantando aqui, tá bom? Até mais para vocês.